Hoje, o Cultura e Saber veio até a cidade de Itu, no interior paulista, conversar com o autor Luiz Roberto da Rocha Francisco sobre o seu livro Elias Álvares Lobo, Um Momento na Música Brasileira. A gente vai falar sobre esse livro e também sobre a trajetória do Francisco, Luiz Roberto Francisco, né? Luiz, conta pra gente, então, como é que começou a sua trajetória na literatura? Eu sempre fui um bom leitor, apesar de não ter sido um bom aluno na escola. Acho que a disciplina que eu mais tinha afeição era justamente a literatura. E ao longo da juventude eu passei a escrever um pouco, nada de ficção, sempre uma obra não ficcional. Eu gosto, o meu gênero de leitura de maior preferência é o de biografias. Então, eu passei a escrever pequenas biografias ligadas a Itu. Eu me formei em História muito tempo depois. Nesse período, eu era um estudante de música e nesse momento é que acho que a minha ligação começa a acontecer maior com o ato de escrever, com o hábito de escrever, com o gosto pela escrita, por burilar o texto, por achar as palavras melhores, que eu acho que é um gosto, não é, do escritor ter o prazer de ler o que ele escreve, sabendo que aquela comunicação aconteceu, que é possível de se compreender e ao mesmo tempo tendo talvez um certo prazer estético pelas palavras. Uso artigos ou não, uso frases longas ou não, ponto e vírgula ou não, né? E assim acho que vai nascendo o escritor. Não existe escola para isso, né? É o gosto. É o gosto, né? E agora a gente vai falar sobre esse livro, Elias Álvares Lobo, Um Momento na Música Brasileira. Fala um pouquinho pra gente sobre como você escolheu. Elias Álvares é um autor também, é um Elias Álvares músico. Lobo é um compositor, é um músico. Como eu disse, eu sou de Itu, eu sou músico de formação e uma das coisas que me intrigava bastante era as pessoas falarem sobre o Elias Álvares Lobo, que é uma figura bastante conhecida, é nome de rua em São Paulo, em Itu, em Campinas, no Rio de Janeiro, em cidades onde ele viveu, é patrono de uma cadeira da Academia Brasileira de Música, mas ninguém conhecia quase nada da obra musical dele. Então acho que a minha primeira atitude 10 anos antes de nascer esse livro, em 91, eu era muito jovem, foi começar a recuperar a obra musical e fazê-la acontecer. Encontrar uma partitura antiga, transcrever para a linguagem atual do século XX ou XXI e fazer com que isso volte à vida, ensaiar, cantar, tocar, não é? Essa foi a primeira atitude. Em 2001, estavam se completando 100 anos da morte do Elias Álvares Lobo, que viveu em Itu, onde ele nasceu, 40 anos, depois viveu em Itatiba, Campinas, finalmente São Paulo, onde ele faleceu. E Faleceu, desculpa te interromper, aos 67 anos. jovem, né? 1834, 1901. 1901. Então, há 2001, 100 anos depois, resolvemos em Itu, associações culturais, celebrar o centenário da morte dele com uma exposição, com concertos, com cerimônias religiosas, Itu uma cidade religiosa, e finalmente o lançamento de uma obra. Confesso que foi uma ousadia escrever uma biografia a ser publicada. Eu havia escrito várias pequenas biografias publicadas em forma de folheto, livreto, Dele. de outras figuras de Itu, inclusive de um compositor, Tristão Mariano da Costa, que é cunhado do Elias Lobo. Mas não tinha pensado em escrever um livro realmente, né? Sim. Que tivesse uma editora, que tivesse uma preocupação com muitos outros elementos da escrita, inclusive a divisão em capítulos. Eu tinha muito material sobre ele e, enfim, resolvi escrever a obra e lançar em 2001 como parte dessas celebrações, não é? E eu acho que foi prazeroso por vários motivos. Primeiro, por trazê-lo à vida na cidade onde ele nasceu, onde ele era um nome, mas pouquíssimo se conhecia dele. Elias Lobo teve 2 casamentos, 13 filhos e uma quantidade enorme de descendentes. Muitos que não conheciam nada sobre ele. Quer dizer assim, eu sou bisneto do maestro.
Mas o que ele sabia, esses parentes, né? Sim. Então, acho que um momento legal desse livro, ele teve vários lançamentos ao longo de alguns anos, foi o encontro com a família Lobo. Eles se encontram periodicamente e dão ao encontro um título interessante, que é de Alcateia, e foi eles se apropriarem dessa biografia. Dessa obra. Então, eu acho que a obra não se esgota naquele momento, né? Ela só teve uma edição, foram 1000 exemplares, e ela continua tendo vida ao longo do tempo, né? Sim. São 24 anos que ele foi lançado, em dezembro, e ele continua tendo vida. Não é? Ele continua servindo, ele continua informando. Acho que isso é bastante interessante. É Né? interessante. A família de Elias Lobo é daqui da cidade de Itu, É de Itu, espalhada também? mas tem ramificação em Campinas e São Paulo. Inclusive, o filho dele mais conhecido, de maior expressão, Dr. Antônio Lobo, foi prefeito em Campinas e presidente da Alesp. Várias gestões. Ele foi deputado estadual várias vezes, e foi presidente da Alesp várias vezes, no início do século XX. De certa forma, ele projetou um pouco o nome do pai naquele momento, que era só um músico. Sim. Não é? Um professor de música, uma figura modesta do ponto de vista econômico, não é? Mas uma pessoa de expressão no ponto de vista cultural, social. Sim. Né? Agora, professor, você falou, né, que, por exemplo, aqui ruas em Itu, ruas na capital paulista, levam o nome, né, de Elias Lobo e que isso te chamou a atenção. Mas eu imagino que você não tenha conhecido a figura Elias Lobo só com os nomes das ruas, mas este nome foi te apresentado a partir da música, do conhecimento da música? Foi. Aos 7 anos, minha mãe me matriculou no conservatório. Meu pai era organista na igreja e ele tinha acabado de falecer. Então, de alguma forma, se eu entrasse para a música, seria uma forma de continuar a vida, continuar a vida musical, não é? Eu sou de uma família de músicos. Meu pai, meus tios, meu avô, minha mãe cantava no coro da igreja. Então, ela me matriculou no conservatório. E ele se chamava Conservatório Maestro Elias Lobo. Então, esse foi o meu primeiro contato. Não deu certo. Eu era muito imaturo, a professora muito severa, nosso encontro não deu certo. Alguns anos depois, eu tive uma segunda professora de piano, aí em casa, na casa dela. Era uma figura mais acolhedora, assim, e ela tinha sido criada, porque a mãe faleceu, por umas sobrinhas do maestro Elias Lobo. Porque o pai casou de novo com uma sobrinha neta do Elias Lobo. Então, assim, o nome começou a emergir. Sim. Quando eu comecei a atuar como organista, com 13, 14 anos, a gente tinha assim, esta obra talvez seja do Elias Lobo. Esta obra talvez porque algumas que não tinham indicação de compositor, não é? Então, assim, eu fui ficando em torno dele e ele em torno de mim. Aos 18 anos, faleceu um sobrinho neto dele, o último músico da família em Itu, professor Luizito, nosso vizinho. E nós fizemos um investimento e compramos a biblioteca do professor Luizito. E junto com essa biblioteca veio um conjunto de documentos, e entre eles algumas partituras originais dele e algumas biografias, traços biográficos, artigos, matérias não muito longas. Sim. Então, tudo isso foi construindo um material qual eu fui pesquisando e sentindo a necessidade cada vez de comunicar, de compartilhar, isso além dos concertos, não é? Além dessa atuação como músico, quer dizer, eu escrevi essa obra, claro, como músico, porque eu falo muito de música, mas também como um professor de história, porque eu discuto, por exemplo, o Elias Álvares Lobo como republicano, e eu penso nele como quem é esse republicano no século XIX que também é um artista? No Né? livro você faz essa abordagem. Faço toda essa costura. Procuro fazer essa costura, não é? Das dificuldades de um músico sobreviver com uma família tão numerosa e ele então vai procurar outros meios, atuar como funcionário público, atuar vendendo pianos, além de dar aula, além de compor, atuar também, por exemplo, cuidando como hoje seria uma imobiliária, cobrando aluguéis de casa, o senhorio assim de um conjunto de casas em São Paulo, justamente onde ele morava. Então, essas dificuldades todas permeiam
a, a abordagem, não é, a leitura que fazemos de um compositor, de um artista no século XIX, né? Então acho que eu quis pensar em tudo isso, não é, nesse momento. E aí acabou nascendo a biografia. Nasceu o livro, né? Eu vi que no livro tem algumas imagens, e aí você citou alguns documentos, né, que foram recuperados nessa biblioteca, nessa livraria. Nós temos imagens neste livro? Temos imagens desse livro. Por exemplo, a capa é uma fotografia que, por acaso, eu descobri numa exposição no Museu Paulista, no Museu de Ipiranga. Nessa época, acho que ano 2000, a gente foi ver uma exposição do Militão, que é um fotógrafo do século XIX, e entre as fotografias selecionadas, Maestro Elias Lobo. É daquelas emoções enormes Sim. da gente encontrar. Você já estava escrevendo o livro, já era um Não estava projeto? escrevendo o livro, mas eu já tinha uma intimidade grande com o compositor, Sim. né? A mesma coisa quando a gente encontra uma partitura, não é? Hoje o Museu da Música, que eu tenho a alegria de dirigir, tem, eu imagino que 80% da obra conhecida do maestro são os originais, não é? Então é uma emoção grande poder conservar, ao mesmo tempo pesquisar esse material. Uma ou outra partitura está presente aí, um ou outro documento, uma ou outra fotografia de pessoas que estiveram em torno dele. Claro que nesses 24 anos eu conheci muito mais informações. Então hoje, se você me dissesse, você pensa em escrever uma segunda edição, seria um outro livro, completamente diferente, não é? Talvez tentando aproximar o leitor comum, não pensaria numa linguagem extremamente acadêmica, porque ele teve essa preocupação de as pessoas lerem para gostarem do Elias Lobo, uma linguagem próxima, uma linguagem até afetiva. E nesse sentido, eu não perderia essa abordagem, mas seria uma outra coisa. É porque eu conheci muitíssimos outros documentos e outras, uma infinidade de partituras diferentes, né? Sim. Agora, você falou que conheceu alguns familiares, né? Eu imagino que não, mas não custa perguntar. Você teve contato com algum familiar que teve contato direto com Elias Lobo, embora ele tenha falecido em 1901? Não. Os descendentes que eu conheci eram todos bisnetos do maestro. Uma neta do maestro. Mas era gente com bastante idade, filha de filhos do segundo casamento, que quando o maestro faleceu em 1901, tinham 2, 4 anos, então pouquíssima relação com, com o pai. O que eu li, aí sim, não contato com pessoas, né? Matérias de pessoas que conviveram com ele. Por exemplo, um neto que escrevia no Correio Paulistano, no jornal, né, em São Paulo, e que falava muito de aspectos que não tinham nada a ver com república, não tinha nada a ver com músico, mas do cotidiano da casa, sabe? Do dia a dia. Por exemplo, dele acordar de manhã, puxar uma mesa na cama e escrever ali. Quer dizer, a gente fica pensando, como é que um compositor escreve, né? Tem uma sala, não, ele escrevia na cama, que as ideias musicais estavam ali. A espiritualidade, né? O Elias Lobo era um homem extremamente espiritualizado, com uma ligação muito forte com pessoas também espiritualizadas em São Paulo. Então ele tinha uma vivência, coisas que são narradas por esse neto, que são, sabe, são outras formas de olhar para uma pessoa. Eu acho que o interessante da biografia é isso, é a gente fazer perguntas ao tempo todo para esse personagem, saber que é um quebra-cabeça que nunca será composto completamente. Verdade. Porque é o desafio da história, não é? Mas narrar o que for possível dessa pessoa. Muito bom. E você falou que ele viveu até os 40 anos aqui, na cidade de Itu, depois passou por Campinas e pela capital paulista. E aí eu te pergunto, a história de Elias Lobo se mistura também com a história da cidade de Itu? Bastante. Primeiro porque é um pioneiro em diversas coisas. Elias Lobo é um pioneiro, por exemplo, em ter escrito a primeira ópera brasileira em língua portuguesa, que apresentou na corte de Dom Pedro II. Então isso o coloca como um ícone nacional, né? Se nós fizéssemos uma pesquisa rápida, né, hoje, agora na internet, apareceria Elias Álvares Lobo, compositor da primeira ópera brasileira, Noite de São João, com um argumento nacional, do José de Alencar,
e com música em português, em língua portuguesa, com feição brasileira, muito parecida com as modinhas, com canções paulistas, entendeu? Então, ele é um ícone para a história da música brasileira. E ainda não respondendo sua pergunta, mas fazer uma digressão. Quando o livro caiu em mãos do maestro Baldini, que é hoje o Spala da USESP e diretor do Conservatório de Tatuí, ele se encantou com a obra, nós tivemos contato, eu cedi todas as partituras para ele e ele remontou a ópera, A Noite de São João. Quer dizer, olha só como o livro proporcionou uma caminhada para o Elias Lobo, né, para a gente reconhecer essa figura histórica. Então, em 2023, essa obra foi recriada no Conservatório em Tatuí, com cenário, com tudo, né? E é uma obra histórica para o Brasil. O Elias Lobo, em Itu, também foi professor de música de muita gente, criou uma geração de músicos, participou da Convenção de Itu, é uma coisa que é um elemento da história da cidade que é bastante importante, né, motivacional até para se estudar a história. O que foi essa A convenção? Convenção de Itu é uma reunião de republicanos em 1873, e nessa reunião foi fundado o primeiro partido republicano, quer dizer, nós estamos vivendo a monarquia, que foi o PRP, Partido Republicano Paulista, que foi o primeiro partido, né, e a representatividade dos paulistas, todos os grandes políticos desse período faziam parte do PRP. Prudente de Moraes, Washington Luiz, Bernardino de Campos, Campos Salles, todos faziam parte do PRP. Ele foi fundado nessa reunião. E o jornal Estado de São Paulo, que era a província de São Paulo, Estadão. Então, o Elias Lobo estava nesse grupo, inserido nesse conjunto de homens que eram de vanguarda naquele mundo escravocrata, conservador, de ideias arraigadas, muito ligado ao agro, enquanto ele, como artista, é muito ligado ao urbano. Uhum. E ele vai para o Rio de Janeiro para a apresentação da ópera, não é? Fica 2, 3 anos estudando lá. Quando volta, já vem como uma figura celebrada, não é? E sem recursos, mas um nome celebrado. Então ele participa desse encontro político, cria a associação em Itu para manutenção da música, para concertos, para soirées, para eventos culturais, estabelece um padrão no estado de São Paulo para representação do professor de música. Escreve 2 métodos de música, um deles, inclusive, que passa a ser usado pelas escolas públicas do estado de São Paulo, que foi impresso pela imprensa oficial do estado. Então, ele tem uma representatividade muito grande para Itu, mas chega um momento que a vida dele fica estagnada aqui. Ele tem uma oferta de trabalho em Itatiba, que era uma cidade de produção de café, e ele vai trabalhar como funcionário da Câmara Municipal e professor de música. Né? É o momento que ele sai de Itu, 1877. E aí nunca mais volta a viver em Itu. Muitas vezes vem para tocar, cantar, para reger orquestra, mas nunca mais para viver em Itu. Muito bem. A gente vai continuar desse ponto depois de um breve intervalo que a gente vai fazer. Se você chegou agora no nosso programa, o Cultura e Saber de hoje veio até a cidade de Itu conversar com o autor Luiz Roberto da Rocha Francisco sobre o livro, esse livro que está aqui ao meu lado, Elias Álvares Lobo. Esse livro conta a história sobre um importante músico e também tem diversas outras artimanhas, pelo que a gente está conhecendo agora, mas a gente volta já já para falar um pouco mais sobre esse tema. Voltamos para o segundo bloco do Cultura e Saber, diretamente da cidade de Itu. Hoje nós estamos conversando com o autor Luiz Roberto da Rocha Francisco sobre o livro Elias Álvares Lobo. E aí, no final do primeiro bloco, a gente estava falando sobre essa outra vida que vai além do músico, né, de Elias Lobo. Conta um pouquinho mais sobre a gente. Então, ele era um homem, inclusive, influente na política, né?
Sim, teve uma participação importante na vida política, nunca se candidatou, parece que não fez parte do Partido Republicano Paulista, os filhos sim, mas ele teve uma participação no Clube Republicano, quer dizer, ideias de vanguarda para aquele momento. Como nacionalista, ele sempre está propondo para o público obras musicais em língua portuguesa. Vamos pensar, um músico contemporâneo aí, ele foi o Carlos Gomes, o mais conhecido desse período. Eles se conheceram, foram próximos. A gente tem obras dos dois que são dedicadas um ao outro. O Carlos Gomes regeu a primeira apresentação da Ópera Noite de São João no Rio de Janeiro. Carlos Gomes saiu do Brasil, foi para a Itália e só compôs música em italiano, afinal ele estava na Itália, Sim. não é? O Guarani, por exemplo, é a história de um indígena que se apaixona por uma mulher branca, obra do José de Alencar, né? Que ele escreve em italiano. Então, assim, é um desencontro cultural enorme. O Elias Lobo tenta amenizar isso quando escreve as obras em português. Não só as obras musicais profanas, ou seja, não religiosas, como as obras religiosas. Ele escreve muitas obras religiosas em língua portuguesa, o que não é tão comum nesse período. Por quê? Porque o texto da música católica é quase todo em latim. Sim. Textos muito antigos. Então ele encomenda poemas para escritores paulistas que são louvações a Maria, mãe de Jesus, aos santos da igreja, todos em português, e ele vai musicar. Então nós temos um álbum lindo, chama-se O Mês de Maria, cheio de canções dedicadas a Maria, que nós já tivemos oportunidade de boa parte dele recuperar e recriar e cantar quase que cotidianamente na música, das celebrações religiosas em Itu, com a Escola Cantor, um dos grupos que eu dirijo. E esse momento que ele viveu é um momento interessante, né? Que ele vai costurando tendências do seu tempo, por exemplo, o nacionalismo, o republicanismo, ele transmite isso também para a linguagem musical, né? Então é um homem intenso. Né? Elias Lobo não era uma figura medíocre, porque ele tem um potencial de criação enorme, não é? E é um homem ativo, um homem cheio de vida, cheio de atitudes, inclusive sociais, de ajudar pobres, pessoas que precisam, doentes, sabe? É um homem de seu tempo, assim, muito interessante. Tudo isso acho que, de certa forma, coube nessa biografia. Muito bem. Você falou sobre essa partitura que tem aqui na última capa, né? Conta um pouquinho então pra gente sobre essa Essa é uma imagem. partitura que faz parte do acervo do Museu da Música, não é? Hoje a página de rosto da primeira ópera brasileira, A Noite de São João, da qual eu já falei, e ela foi escrita nesse papel esverdeado. É interessante que algumas cartas, eu tive acesso a algumas cartas do Elias Lobo, e ele fala da dificuldade de ter papel para escrever, porque esse papel pautado, papel para música, Sim, não é nacional. Então a dificuldade era que esse papel ele pudesse escrever música, porque não tinha o papel. sim. E justamente a ópera, o primeiro caderno da ópera, são dois cadernos. O primeiro é escrito no papel dessa cor, esverdeado assim. Então, a partir daí nós fomos chegando numa tonalidade para a capa, para Sim. valorizar Parecida, né? essa partitura. Ficou muito bonito. Inclusive tem até a assinatura dele aqui, né? Elias Álvares Lobo. Exatamente. E A Noite de São São João, João. ópera cômica. Muito bonito. É uma ópera bufa, né? É uma brincadeira É. que não tem aquela dramaticidade das óperas do seu período, né? Verdi, Rossini, até o próprio Carlos Gomes. Não é uma história dramática, né? É uma história de amor narrada de uma maneira muito leve. Sim. E você recebeu feedbacks, retornos de pessoas, não só da família, né, que imagino que da família você tenha recebido, mas também de pessoas que, assim como você, gostam de história e gostam de música também, sobre esse livro? No momento que o livro foi lançado, houve uma certa repercussão dele, uma repercussão local e regional. Alguns escritores da região
se manifestaram a respeito do livro, outros músicos também se manifestaram, e até em São Paulo, né, alguns conhecidos ou não. Então houve uma crítica à obra, uma crítica relativamente positiva, até porque ela é única. Não é, Sim. ninguém mais escreveu e publicou o Elias Lobo. A gente tem algumas dissertações de mestrado, e é verdade, existiu em Campinas um historiador, o Celso de Melo Pupo. O Celso, nessa época que eu lancei o livro, ele estava com 102 anos e não tinha conseguido publicar uma biografia que ele tinha escrito Sim. sobre o maestro, que era muito diferente dessa. Era uma transcrição de documentos, um conjunto de textos, né, que ele reuniu e ainda não tinha conseguido publicar. E não publicou. Não existe a publicação, né? O Celso morreu com 104 anos e não publicou. Ele era casado com uma neta do maestro. E naquela ocasião, alguns, em Campinas também, alguns escritores. Então, assim, em São Paulo, Itu, Sorocaba, me lembro, os jornais escreveram, e Campinas houve uma manifestação assim positiva. E acho que muita gente teve acesso Sim. ao Elias Lobo, conheceu, Descobriu exatamente a vida dele, né? Naquele tempo, eu lembro que o grupo dos cantores que interpretavam a obra do maestro ficaram assim encantados com a possibilidade de conhecer melhor, além do que eu narrava nos nossos encontros, ensaios, assim, né? Então, acho que é uma degustação e para refletir um pouco o todo em torno daquela obra musical. Muito bem. Mas esse livro não foi o seu primeiro? Não foi o primeiro. Eu escrevi um livreto sobre o Tristão Mariano da Costa, né? Que é o meu patrono na Academia Ituana de Letras, a figura de quem eu devo ser mais próximo. E desde então tenho escrito algumas coisas sobre ele, artigos, matérias, né? Depois escrevi outras coisas. Você me trouxe 2 livros aqui. Trouxe 2 livros. Eu escrevi A Paixão Segundo Itu, que é um estudo sobre as práticas de Semana Santa, e aí eu volto bastante ao Elias Lobo. Né? Aqui cita também. Muito. Que é uma narrativa de rituais, cerimônias, obra musical de Itu, não é? Nesse período da Quaresma e Semana Santa. Uhum. Esse livro ele foi mais divulgado do que o Elias Lobo. Eu tive um pedido do Senado, da Biblioteca do Senado dos Estados Unidos, para um exemplar, porque houve uma referência, não sei, de certa forma alguém solicitou. Então o livro foi parar lá. Até hoje eu não entendi. Eu recebi o e-mail, encaminhamos através da editora. Interessante. E depois, quando o Itu completou 400 anos, em 2010, eu escrevi junto com um colega jornalista esse livro, que Itu, 4 séculos de comércio, falando de uma outra, a gente não tem nada de música, né? Falando sobre o desenvolvimento do comércio, da atividade urbana, aqui da cidade. E esse livro foi impresso pela editora do Sesc. Sim. E da FEComércio, contando um pouco dessa atividade comercial de Itu em 4 séculos. Quer dizer, as primeiras tropas de viajantes, e depois o comércio estabelecendo aqui, as monções a partir de Porto Feliz, tendo Itu como núcleo, e enfim, e chegando ao século XX. Né? Então, foi uma outra experiência também importante de coletar fontes, imagens, propagandas. E tem imagens maravilhosas aqui. Imagens lindíssimas. Muito bonita. Quantos anos tem a cidade de Itu? 415 anos. Né? Itu iniciou em 1610, né? E teve alguns momentos importantes da economia, da política. E hoje é uma cidade, digamos, pequena ou de médio porte para São Paulo, que tem se desenvolvido assim, né? E tem essa idade toda, e tem um patrimônio que representa isso. Sim. Patrimônio material, casas, museus, etc. E um patrimônio imaterial, por exemplo, a literatura, por exemplo, a música. O Museu da Música fica aqui? O Museu da Música fica nesta mesma rua que nós estamos aqui, na Floriano Peixoto, número 480. Quer dizer, aqui nós estamos 1000 e não sei quanto, quer dizer, uns 600 metros daqui. Tem esse museu. O museu conta um pouco da história da cidade. Ele não foi organizado para estar aberto para exposição. Ele foi organizado para
guardar o acervo e servir de pesquisa, de restauração das obras, de comunicação. Entendi. Ao longo do tempo, houve necessidade de ter essa Abertura ao público. abertura para o público, né? Então a gente tem visitas agendadas, assim, né? E muitas iniciativas. E uma iniciativa eu gostaria de contar para você, que acho que é muito interessante. Em 2014, em diálogo com a família do Elias Lobo, resolvemos trazer os restos mortais dele para Itu. Que estavam em São Paulo, onde ele em morreu, algum cemitério? no cemitério do Santíssimo Sacramento, ao lado do Araçá. Ao lado do Araçá. Um túmulo, me perdoem, esquecido, perdido ali, porque a família mantinha, inclusive tinha uma contribuição, mas assim, distante das pessoas, ninguém mais visitava, perdeu o vínculo com isso, né? Então, em diálogo com um dos bisnetos, resolvemos trazer para Itu, e houve assim um conjunto de iniciativas, um túmulo bonito, é um túmulo moderno de concreto. Aqui agora. No cemitério de Itu, ao lado da capela, num lugar de privilégio, e ele é sustentado por 6 liras de aço. Então é um túmulo moderno, mas que guarda uma memória. Sim. Bom, e aí fomos a São Paulo, numa tramitação muito difícil de documentação, para trazer os restos mortais. E aí fomos fazer a exumação dele. De alguém que foi enterrado em 1901. 1901. Pela primeira vez, aquele túmulo estava sendo aberto depois de tanto tempo. Foi uma emoção muito grande para a gente, né, pensar naquilo, claro, é um conjunto de ossos, não é? Mas o rapaz, o funcionário, não é, ali do cemitério, então tirou o crânio do maestro de baixo. Nesse momento, eu fiquei muito emocionado de pensar que aquele crânio é que guardou o cérebro, que pensou tanta coisa, que criou tanta coisa, né? Sim. E essa foi uma visão efêmera. Isso me marcou muito como historiador, a efemeridade daquele momento. Porque aquilo durou 2 ou 3 segundos e aquele conjunto de ossos se desfez. Nossa. Virou pó nas mãos dele. Então nós ficamos muito impressionados com aquilo, sabe? Então foi um momento, ninguém fotografou, ninguém filmou aquilo, né? Isso só os meus olhos e o do bisneto, do Marcelo. É isso que eu ia perguntar, tinha familiar? É que viram. Então é um momento assim que também me marcou bastante em relação ao Elias Lobo, né? Eu tive esse privilégio de olhar, não é? Isso, depois trazemos os restos mortais dele para Itu, sepultar aqui, e o túmulo dele ficou um túmulo que a gente visita. Aqui agora, né? Em Itu. Não é? Isso aconteceu em que ano? 2014. Recente, teoricamente eram recente. 180 anos do nascimento dele. A gente poder... Então, isso foi um papel do museu, que eu queria dizer para você que o museu faz essas articulações, né? Sim. Nós estamos articulando a Orquestra Ribeiro Bastos, lá de São João del Rei, que apresentou a obra do maestro Elias Lobo o ano passado, para vir para o mês que vem aqui, para cantar a obra dele, que os ituanos não conhecem, para cantar aqui. Nós estamos articulando. Então esse é o outro papel do museu, promover tudo isso, né? Dos nossos compositores. E ele é o maior nome que a gente tem, né? E a obra mais conhecida agora, né? Depois de tantos anos de trabalho. Promover a cultura, né? Da cidade de Itu e da cultura brasileira, né? Porque quando a gente fala pela história que você me contou, porque eu também não conhecia Elias Lobo, ele faz parte não só da história de Itu, mas da história do Brasil, né? Porque foi pioneiro aí em alguns sentidos, né? Exatamente. Então acho que esse momento que ele viveu vai fazendo eco, reflexo em outros momentos da história. Né? Isso é o fascinante da ciência e história, porque a gente vai recuperando, retomando e lançando múltiplos olhares sobre isso. Né? A biografia foi um deles. Os seus livros foram escritos todos pela mesma editora? Não. Eu editei 2 ou 3 pela uma editora local, Ottoni. Ela infelizmente não existe mais, ela acabou com a morte do editor, Milton Ottoni, e esse outro livro do comércio foi editado pelo Sesc. Agora tem um livro pela editora Loyola, que é grande, né, da igreja, é a biografia de um padre que viveu em Itu, e nós temos lançado hoje pela Fox Tablet, é uma editora de Salto é vizinho de Itu, né? É um colega nosso da Academia de Letras, e então é um incentivo para a editora e ele nos incentiva a escrever. Então
Então esse diálogo é importante, quase todos nós da academia temos escrito e lançado obras com ele. Você tem algum projeto novo em andamento? Eu tenho que escrever uma biografia do Tristão Mariano da Costa. Tem? Uma obrigação que eu me coloquei. Ah, Não é? sim. É um projeto que eu quero fazer maior, assim, com bastante tempo para eu levantar mais material e poder lançar olhares muito maiores sobre ele, que é também um cidadão muito interessante. Veja que eu estou sempre na biografia, né? Eu gosto muito da biografia. Então, esse é um projeto. Eu não sei quando vai acontecer. Mas está já ali nos seus Ele já está pensamentos. alinhado na minha cabeça há muito tempo, né? Acho que eu preciso aposentar primeiro para ter tempo suficiente para Você isso. dá aula ainda? Eu leciono História e Geografia, é o meu ganha-pão, né? Aqui na cidade? Aqui em Itu e em Salto, né? São duas escolas, 2 colégios particulares. E é uma satisfação também, né? É muito legal. Por exemplo, levar uma figura dessa para a sala de aula, né? É importante. E você aborda esses temas nas suas aulas? Sim, esse livro, por exemplo, do Elias Lobo, ele já foi, tanto A Paixão Segundo e Tudo também, mas o Elias Lobo já foi tema de trabalho integrado numa disciplina que nós temos que é patrimônio cultural. Então, alguns jovens ficaram com patrimônio material e outros com patrimônio imaterial. E eles quiseram, né, a partir, se entusiasmaram. Nossa, esse livro foi o professor que escreveu, né? Então, recontar, recriar na sala de aula, até com exposição, alguma representação disso, uma esquete, assim, contando alguma coisa. Então, como eu disse, são gerações que vão passando ao entorno, né, da figura quando a gente consegue projetar. Antes da gente finalizar, eu vou pedir para você deixar suas redes sociais e falar também para quem está nos assistindo de que maneira essa pessoa pode encontrar as suas obras. Bom, acho que o contato tanto quanto as obras como comigo são através do Museu da Música, não é? Eu tenho 55 anos, mas eu tenho a cabeça de 155. Eu não tenho redes sociais, eu só tenho WhatsApp. A pessoa entrando em contato com o museu através, por exemplo, do site e do Instagram, Museu da Música Itu, vai poder chegar até mim, que a minha esposa é a conexão. Ah, muito bom. Nós temos o site, né, www.museudamusicaitu.com.br. Ali tem várias obras, inclusive essa, que estão disponíveis, né? E A Paixão Segundo Itu não existe mais. Ela está esgotada, né? E tem algumas bibliotecas por aí. Em Itu, São Paulo, Campinas, Sorocaba, Itatiba, nessas cidades tem bibliotecas públicas, né? As pessoas encontram. Enfim, e outras obras que eu escrevi estão disponíveis tanto no museu como agora acho que no site da editora Fox Tablet. É isso. Luiz, eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço. Bem-vindo sempre, Itu. Muito obrigada. E se você perdeu alguma parte do nosso programa de hoje, pode acompanhar ele completo pelo nosso canal no YouTube Rede Alesp. A gente fica por aqui, se encontra em breve na programação. Até mais.